Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa segunda aula de artes do segundo bimestre. Vamos juntos. A nossa segunda aula de artes será sobre o conteúdo O Barroco no Brasil. Esse conteúdo no livro de arte está na página 26 e 27 e a atividade nas páginas 27 e 28. Tudo bem? Vamos lá. Começamos com uma imagem. É uma vista de Ouro Preto com a Igreja do Carmo em destaque. Igreja do Carmo em destaque, bem aqui. Tá bom? Aqui nós temos mais duas igrejas. A igreja primeiro, essa aqui é a Igreja de São Francisco e essa, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, essas duas em Mariana, na cidade de Mariana. Aqui nós temos a Igreja Rosário dos Pretos em Ouro Preto. E aqui a Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto também. O barroco é um termo que deriva do francês baroque e que permite fazer alusão a um movimento cultural e estilo artístico desenvolvido entre os séculos XVII e meados do século XVIII. Esse estilo abrangeu diversos ramos: a arquitetura, a pintura, a música, a literatura, entre outros. E caracterizou-se pela ornamentação excessiva. Gravem isso aqui, ornamentação excessiva. Tá certo? Vamos lá. O barroco no Brasil tem início no final do século XVII. Na literatura, um marco inicial foi a obra Prosopopeia, de Bento Teixeira. Já na arquitetura e na escultura, sem dúvida, Aleijadinho foi um dos maiores artistas barrocos brasileiros. O contexto histórico. Influenciado pelo barroco português, no Brasil, este estilo se desenvolveu no período colonial chamado de Século de Ouro. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco onde muitas jazidas foram encontradas. Por isso que a cidade de Minas, lá em Ouro Preto, Mariana, são as cidades que mais têm igrejas ornamentadas com o barroco, né? Com essa linha aí de desenvolvimento. O ouro, ele estava nesse período do século XVII, ele estava muito em desenvolvimento, foram muitos achados, as minas foram diversas ali em Minas Gerais, né? Por isso, tantas construções dessa época. Aqui nós temos o interior da Igreja de São Francisco, em Salvador, uma das mais importantes expressões do barroco brasileiro. Eu falei de Minas, mas Salvador também tem suas igrejas e construções do barroco. Vamos a Aleijadinho. Ele nasceu em 1730, faleceu em 1814. Ele foi um escultor, talhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo reconhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes de madeiras, altares e igrejas. Ele foi filho de Manuel Francisco Lisboa, mestre em carpintaria, e de Isabel. Ele estudou latim e música com os padres de Vila Rica. Aprendeu a esculpir ainda criança, vendo o pai esculpindo imagens religiosas em madeira. Foi na época das ricas construções em Minas, a época que eu falei para vocês do ouro, das grandes descobertas de jazidas lá, que Aleijadinho desenvolveu suas atividades de arquiteto e escultor. Ficou doente e com suas mãos e pés deformados, mas mesmo assim não abandonou a arte.
Aqui nós temos o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, né? Feito por ele, arquitetado por Aleijadinho. Nesse santuário se vocês tiverem a oportunidade algum dia de irem até lá, lá tem muitas obras de Aleijadinho, dentro e fora, porque olha, aqui é a igreja, mas aqui fora vocês já percebem algumas esculturas, foram também esculpidas por ele, tá certo? Esse santuário ele está lá em Congonha do Campo. O destaque que eu coloquei aqui foi para a imagem de Jesus escarnecido pelos soldados romanos. Essa imagem ele fez em 1796 a 1799. Ele esculpiu tudo isso aqui, tá, gente? E ela dá uma realidade, ela tem realidade aqui. Por quê? É o momento em que os soldados, eles zombam de Jesus, né? A questão das vestes, a questão da coroa de espinhos, que tem aqui também. Tem uma grande realidade. Movimentação, movimento, né? A imagem, ela tem movimento. A escultura é como se tivesse movimento. Real. Aqui, voltei à imagem do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. Eu mostrei para vocês as esculturas de pedra-sabão, estão todas aqui. Eu escolhi essa foto, Eu escolhi essa foto porque ela tá mais nítida um pouquinho, né? Ele representou os 12 profetas na frente dessa igreja. Ele fez entre 1794 a 1804, feitas em pedra-sabão, material muito usado em Minas. Até hoje esse material é muito usado, tá? A pedra-sabão, ela é uma pedra fácil de esculpir, ela se desfaz assim, ela é fácil de talhar, né? O próprio Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ele foi todo feito, né? Mas ele foi revestido de pedra-sabão, tá bom? Para quem não sabia. Os 12 profetas são Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Joel, Abacuque e Naum. Falei todos. À frente do santuário com todos os 12 profetas. Próximo. A fachada da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Também uma das mais visitadas, né? É considerada uma obra-prima do Barroco brasileiro, feita entre 1776 e 1794. Aleijadinho traçou a planta, elaborou a talha e a escultura do frontispício. Falei errado, desculpa, gente. Fez 2 púlpitos nos quais esculpiu figuras de santos. Produziu a pia batismal, as imagens de 3 pessoas da Santíssima Trindade e 2 anjos que adornam o altar principal. A fachada é adornada por um medalhão onde se insere a imagem de São Francisco de Assis. Olha, na imagem tem esse medalhão, na entrada. Eu falei imagem, mas é entrada. Na entrada tem esse medalhão aqui que tem a imagem de São Francisco. E a gente vai entrar na igreja. Olha, gente. Tá? Todas aquelas outras coisas que eu falei para vocês tem aí. Vamos voltar. A pia batismal. As 3 imagens de 3 pessoas do Santíssima Trindade. Os anjos que adornam o altar, né? Bem aqui o São Francisco também. Né? Os altarezinhos aqui. Olha ela toda. Certo? Olha o teto, gente. Percebam o teto, a pintura. Aleijadinho, ele fazia as igrejas, a construção da igreja, mas ele era detalhista, porque ele fazia as imagens. Não é isso? As ornamentações. Mais uma imagem de lá.
E com isso nós terminamos o nosso conteúdo sobre Barroco no Brasil e sobre o Aleijadinho. A atividade que vocês vão fazer está na página 27 e página 28. E com isso terminamos a nossa aula de artes e nós vamos nos ver na próxima aula, tudo bem? Fiquem com Deus. Até a próxima.